Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo, que o Espírito do Altíssimo Deus, o guia do nosso Senhor Jesus Cristo, venha guiar os nossos pensamentos, dar direção para as nossas vidas, para que elas possam servi-lo aqui na terra, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós temos falado sobre os nascidos da carne. Os nascidos da carne não entendem os nascidos do Espírito Santo. Os nascidos da carne, eles, infelizmente, são carne. Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era assim uma espécie de arcebispo. Era um homem assim muito importante, muito influente, muito rico, um homem com vasto conhecimento teológico da Torá, dos profetas. Ele era um homem assim perfeito aos olhos humanos, aos olhos da carne, dos nascidos da carne, um homem santíssimo, porque ele conhecia muito bem a lei de Moisés, os mandamentos, os profetas, os salmos. Só que, quando ele encontrou com Jesus, ele não entendeu a linguagem de Jesus. Por quê? Porque Nicodemos, apesar de ser, assim, uma pessoa muito importante na comunidade judaica, nos religiosos judeus, ele era o principal príncipe entre os judeus, quer dizer, um dos principais, respeitado e etc. E ele era um homem sincero. Apesar de tudo isso, ele era um nascido da carne. Ele era nascido da carne. E ele não entendia a linguagem de Jesus, que foi nascido do Espírito Santo. Assim também são as pessoas nesse mundo. Você pode ter muitos conhecimentos teológicos, você pode ser perfeita nos conhecimentos que o mundo nos tem dado, mas se você não nasceu do Espírito, você é carne, e por ser carne, você não entende as coisas do Espírito. Mas quem nasce do Espírito entende, compreende os que são nascidos da carne, porque um dia foram carne. Eu já fui carne, eu sei o que é ser carne, mas hoje eu sou espírito. Jesus não nasceu na carne, ele nasceu do Espírito Santo desde o ventre de Maria. Então, Jesus falava com Nicodemos, que era um perfeito, um instrutor, um mestre da religião. Jesus falava com ele e ele não entendia nada. A conversa de Jesus, o discurso de Jesus não era compreendido. Jesus disse: olha, ô Nicodemos, eu digo para você, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Por que não podia ver? Porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é físico. Não é como o reino de Israel, os reinos desse mundo. O reino de Deus é espiritual. E somente os que são nascidos do Espírito Santo é que podem ver o reino de Deus. E mais, depois Jesus disse assim para ele: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos caiu em parafuso. Ele ficou perturbado. Falou: mas como, Senhor? Aí ele falou: como eu... Ele não falou ele, mas como uma pessoa
ele estava se referindo a si próprio, uma pessoa já de idade pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente. Como é que isso é possível? Nem que fosse recém-nascido poderia voltar ao ventre materno, quanto mais a idade dele. Mas, coitado, por ser carne, ele entendia da forma assim como ele ouvia. A pessoa que nasce da carne é fraca. Esse é o problema das pessoas que nascem da carne. Esse é o problema do mundo. As pessoas da carne não entendem nada das coisas do espírito. São cegas, são ignorantes, são completamente apagadas, neutralizadas diante das coisas espirituais. Por quê? Porque são nascidos da carne. Você sabe, a carne é fraca. Você não sabe que a carne é fraca? Pois é, a carne é fraca. Quando a pessoa nasce da carne, ela é fraca. E todos nós nascemos da carne até o dia em que temos um encontro com Deus e na pessoa do Espírito Santo somos gerados espíritos. Quer dizer, eu vou explicar aqui para você. No meu caso, por exemplo, eu era nascido da carne, até que o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, porque eu achava que não era tão pecador quanto eu achava, quanto era realmente. E uma vez me convencendo dos meus pecados, eu fiquei desesperado, eu me arrependi dos meus pecados. Falei, como é que eu posso me salvar? E então o Espírito Santo me apresentou Jesus, o Filho dele, que morreu pelos meus pecados. E então eu me lancei aos pés do meu Senhor. E então ele me salvou, livrou-me daquele peso do inferno dos pecados. A partir daquele momento, eu entrei em paz com Deus e, sobretudo, comigo mesmo. Eu entrei em paz. Quer dizer, eu nasci de novo. Eu fui gerado não da filosofia, da religiosidade. Não, eu fui gerado do Espírito Santo. Isso aconteceu comigo. E desde aquele momento eu não queria fazer outra coisa senão levar para as outras pessoas, como você que está me assistindo nesse momento, aquilo que Deus me deu. Eu só quero dar para você aquilo que Deus me deu. Tudo que Deus me tem dado, eu tenho passado, repassado, transferido, procurado transferir para as outras pessoas. Ora, quem crê vai ser abençoado, não tenho dúvida. Mas quem não crê vai ficar para trás, vai continuar sendo carne. E agora, veja só, amiga e amigo, você sabe, você está farto de saber que a carne é fraca. Por exemplo, uma pessoa, você está querendo fazer o jejum de Daniel, mas em dado momento você escorrega e cai. Ah, puxa vida, eu não tinha que fazer isso. Por quê? Porque você ainda está na carne. Você está na carne, você nasceu da carne, você ainda não foi gerado ou gerada do Espírito Santo. Mas você está no processo de busca, você está na luta. A carne vem, se mexe e tal, e você cai. Mas se você perseverar, se você continuar lutando contra esse desejo da carne, negando a sua carne, então Deus, vendo o seu esforço, isso é importante, às vezes você é fraco, mas Deus vê o esforço, o empenho que você se dá para que venha alcançar a nova natureza, a natureza divina que é ser espírito. Então ele vem sobre você. Mas isso não acontece com todos, e distintamente, aleatoriamente. Não, isso acontece com aqueles que têm sede. Eu quero a verdade, eu tenho sede de conhecer a Deus, porque não é justo você, por exemplo, que está me assistindo nesse momento, você tem conhecimento técnico
teórico do que aconteceu no passado, da história de Jesus, da história de Israel. Você tem conhecimento farto disso, mas você não conhece Deus, você não conhece Jesus. E como é que você pode ser testemunha de Jesus se você não o conhece? Não é verdade? Deus sabe disso. Mas quando você começa a indagar e começar a assimilar essa ideia, não, eu não posso viver sem conhecê-lo, eu tenho que te conhecer. Isso é a sede que o Espírito Santo está te dando. Ele está abrindo a sua mente, está fazendo você entender a razão do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, para revelar para você aquilo que você precisa saber para que então você possa tomar atitudes que venham fazer de você uma nova criatura. Então, amiga e amigo, o nascido da carne é carne. E quem é nascido da carne não entende quem é nascido do Espírito. Você vê, por exemplo, quantas pessoas, quanto ódio que nós fomos vítimas, quanto ódio nós temos sido vítimas, ódio de inveja, ódio por ver o trabalho da Igreja Universal sendo desenvolvido em todo o planeta. Quanto ódio nós suscitamos contra nós. É claro, eu não poderia esperar dos nascidos da carne flores ou um tapete vermelho. Não, eu só posso esperar isso mesmo. Ódio, vingança, injustiça, calúnia, difamação, chamam de ladrão, de aproveitador, disso, daquilo outro, mas os cães ladram e a caravana continua passando. E quando eu falo assim, eu sei que os nascidos da carne que me odeiam ficam com mais raiva ainda. Mas vai fazer o quê? Isso é um fato, meu caro, minha cara amiga. Isso é uma realidade. Quando você nascer, se você nascer do Espírito Santo, aí você vai me entender, aí você vai passar pelo mesmo processo que eu também tenho passado. Mas isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus. E tudo isso que a gente passa aqui na Terra, ele sofreu. E ele gemeu muito mais do que toda a humanidade passada, presente e futura tem gemido por esse mundo afora. Porque ele agarrou sobre si toda a maldição do ser humano. Ele agarrou para si, e ele não tinha culpa de nada. O inocente agarrou todos os pecados de toda a humanidade. Agora, quem é beneficiado com isso? Aqueles que creem. E aqueles que creem obedecem. Essa é a realidade. Então, quem é nascido da carne é fraco, é débil, é corrupto, é corruptível, é uma pessoa que, eu diria, tem uma natureza corrupta. A natureza é corrupta por natureza. Não são só muitos políticos que são corruptos, não. Há também pessoas que não são políticas que são corruptas. Então, essa é a natureza do homem. A natureza do homem nascido do homem, da carne que tem gerado carne. Mas a natureza do Espírito é vida, é paz, é força. O nascido da carne não tem o poder da fé para mudar a situação. O nascido da carne tem o poder da dúvida, do medo, do pavor. Ele carrega dentro de si o nascido da carne. Ele é tão fraco, tão fraco, tão fraco, que antes dele ser derrubado, massacrado ou esmagado pelo mundo, ele começa a esmagar os outros. É o que acontece nas escolas. As pessoas que fazem bullying, elas fazem bullying com as outras pessoas, com as outras crianças, porque elas têm medo. Elas são medrosas. Então, elas, antes de sofrerem o bullying, elas querem impor o bullying para outras pessoas. Quer dizer, elas extravasam o que está dentro delas, que é a fraqueza. Então, quem é nascido da carne é carne. É carne, pura carne. É fraco, é medroso, é covarde,
é corrupto, é tudo que não presta, porque a carne é fraca. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Não tem jeito. Pode ser um religioso, pode ser um mestre na religião, mas nascido da carne, continua sendo carne, com as mesmas intenções, com os mesmos pecados dos outros que não são religiosos. Então, amiga, por isso que Jesus chegou à conclusão e disse para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Você tem que nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você vai continuar sendo fraco, débil. Você vai continuar sendo o que é, ninguém pode mudar isso. Você tem que nascer de novo. E esse novo nascimento, esse processo do novo nascimento, é o Espírito Santo que dá. E só dá para quem tem sede, para quem quer. Se você tem sede de receber o Espírito Santo para ser uma nova criatura, não, eu quero mudar a vida, minha vida, eu não aceito essa vida, eu quero mudar, meu Deus, eu quero nascer de novo, eu quero uma nova chance. Se você tem essa sede, é o Espírito Santo que está movendo já dentro de você. É Ele que está suscitando essa sede, essa fome. E pode ter certeza, Ele vai visitá-la, vai visitá-lo, e você vai nascer de novo. E você vai deixar de ser o que era para ser uma pessoa espírito ou espiritual com a natureza divina. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso, porque o assunto é muito longo, vasto, rico, mas ele precisa ser digerido pouco a pouco, senão as pessoas têm indigestão. Deus abençoe a todos. Se você quiser nascer de novo, faça isso nesta quarta-feira, à noite da alma, às 6h, em todas as igrejas universal do Reino de Deus aí no Brasil, como é 7 de setembro, é feriado, então a reunião das 8 vai ser às 6h, ao cair da tarde. Ao cair da tarde, você é o nosso convidado. Qualquer igreja universal, no Templo de Salomão e também lá em Brasília, no Solo Sagrado, também a mesma coisa, 6h. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.